Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos meditar com você com a leitura de Daniel, capítulo 4. Seguindo nessa leitura, nós estamos dedicando esta e a próxima semana para lermos o livro do profeta Daniel, que viveu no período do exílio do povo de Judá na Babilônia, enquanto Nabucodonosor reinava sobre aquela região e regiões ao redor, e tanto Daniel quanto seus amigos e o próprio rei Nabucodonosor experimentaram da presença, do poder de Deus naquele período na Babilônia. Nós sabemos que Deus está agindo em toda a terra, sobre muitas pessoas, mesmo onde nós não vemos, Deus está se revelando. E uma das maneiras que nós já temos visto neste livro, sobre como Deus se revela, como Deus se comunica conosco, com as nossas famílias, com os líderes e autoridades constituídas, é através de sonhos. É lógico que é necessário nós estarmos atentos, sensíveis àquilo que Deus quer comunicar conosco. E hoje nós vamos ver mais uma vez quando Nabucodonosor teve um sonho, que estando sensível ou não, de alguma forma, ele valorizou aquela mensagem de Deus. Ele ficou perturbado com o sonho que ele teve, e nós vamos ver como, mais uma vez, Daniel interpreta o seu sonho, e Nabucodonosor dá nesse capítulo um testemunho de um encontro ou de uma revelação que ele teve com Deus. Observe que a leitura desse capítulo é uma carta ou um texto, um testemunho do próprio rei Nabucodonosor, que é registrado aqui por Daniel. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos dar sabedoria e abrir o nosso entendimento para que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós nessa manhã, durante esse tempo devocional que nós temos aqui juntos. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada que nós podemos, Pai, ter outra oportunidade de viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Sempre há, Pai, renovo e novidade. Então nós pedimos, fale conosco nessa manhã, revela-te a nós, mostra os princípios que o Senhor tem através da Tua palavra, o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos revelar. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que vamos ler, Daniel 4, certamente vem de um coração tocado por Deus. Nabucodonosor certamente experimentou como um grande rei que ele teve em sua glória e até mesmo em seu orgulho. Em algum momento ele experimentou uma mudança no seu coração, porque senão ele não escreveria, não declararia o que nós vemos neste capítulo, que Deus tem poder para abater os arrogantes. Ele mesmo experimentou isso, como vamos ler nesse texto, e te chamamos a meditar conosco. Vamos aprender o que nós podemos tirar de lição para a nossa própria família nessas sábias palavras de Nabucodonosor, registradas pelo profeta Daniel. Daniel capítulo 4 começa então dizendo assim: O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. E aí ele começa então os seus escritos, a sua proclamação, dizendo: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero na minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e as visões me passaram pela minha mente e me deixaram aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, a fim de que interpretassem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Daniel estava em um contexto fora de Israel, em uma outra cultura, e ele não pode controlar aquilo que o povo daquela
região acredita ou as palavras que são utilizadas. Observe que Daniel vai demonstrando a sua humildade, tratando o rei com toda a honra, mesmo quando ele é chamado pelo nome dos deuses daquela região, ou quando ele é chamado mestre dos magos aqui, como uma pessoa que liderava um grupo de sábios que davam conselhos ao rei. Mais do que pessoas envolvidas com magias, apesar de alguma da espiritualidade em que esses magos se envolviam, eles eram pessoas consideradas nobres, pessoas treinadas para ajudar o rei em decisões difíceis. E o rei Nabucodonosor segue dizendo a Daniel: vou contar as visões que tive no meu sonho, interprete-o para mim. Essas foram as visões que passaram pela minha mente quando eu estava deitado na minha cama. E aqui Nabucodonosor começa a relatar a Daniel o que foi o conteúdo do seu sonho. Olhei, e diante de mim havia uma árvore, muito alta no meio da terra. A árvore tornou-se tão grande e forte que a sua copa tocou o céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas e muitos frutos. Nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Ele segue dizendo: nas visões que passaram pela minha mente, quando eu estava deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim um mensageiro santo que descia do céu, como um anjo, então, que vem nesse sonho e grita em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes. Presos com ferro e bronze, fique ele no chão e em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 anos. A decisão é anunciada por mensageiros. Os santos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer e põe em poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado, somente os teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja copa tocou o céu, visível em toda a terra, com belas folhas e frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. Daniel segue dizendo: tu, ó rei, viste também um mensageiro santo que descia do céu e dizia. Daniel deixa claro que ele prestou atenção na mensagem do sonho do rei e ele está sendo bem específico, detalhista na revelação do significado. O anjo disse: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que passem 7 anos, ou 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens. Comerás capim,
como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com raízes significa que o teu reino será devolvido a ti quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e às tuas iniquidades, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Aqui a gente vê que sempre quando Deus revela, dá como se fosse isso uma profecia para o rei Nabucodonosor, ele dá a oportunidade de arrependimento. Sim. Aqui Daniel está mostrando que ele poderia se arrepender, vendo o que Deus já estava decretado, mas se ele mudasse, porque assim como aconteceu, nós já lemos nos profetas com os israelitas, Deus estava avisando, vocês estão em idolatria, estão em práticas que são detestáveis aos meus olhos, se arrependam. E o povo não se arrependia. Sim, a mensagem do Evangelho sempre traz essa informação, esse compartilhar da verdade com o chamado para o arrependimento. Para cada pessoa que ouve a mensagem, se deixar os caminhos que estão levando essa pessoa para um futuro ruim e essa pessoa se converte para um caminho melhor. Daniel certamente temeu ter que compartilhar uma mensagem tão dura ao rei, mas diante do seu temor, da sua fidelidade a Deus, Daniel dá a interpretação fiel. Mesmo sabendo que aquela palavra provavelmente não se cumpriria nos próximos dias, mas ele estava colocando como que uma acusação ou como que um peso sobre o rei. É isso que vai acontecer contigo. E provavelmente o rei percebeu que as palavras de Daniel eram coerentes, porque ele não repreendeu Daniel. Nós vamos ver agora sobre o cumprimento desse sonho, mas Nabucodonosor ouviu tanto a explicação do sonho por Daniel, como também um chamado ao arrependimento. Eu vou reler esse verso 27, quando Daniel conclui a interpretação e também dá ao rei de forma ousada um conselho, dizendo: renuncia aos teus pecados e as tuas iniquidades, ou seja, aquilo que você tem feito por si mesmo, baseado na sua arrogância, no seu orgulho, sem ouvir Deus, sem glorificar a Deus, deixe essa vida para trás e viva uma nova vida. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. E Daniel diz: talvez então você continue a viver em paz. Verso 28 diz que tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Foram 12 meses depois, exatamente um ano após esse sonho e a interpretação dada por Daniel, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E o texto bíblico diz que as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, como aquele anjo que ele havia visto no sonho, de fato uma voz vem do céu anunciando: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram, como as penas da águia, as suas unhas como as garras das aves. Nabucodonosor então experimenta aquela palavra. Eu não sei se ele teria tempo de clamar a misericórdia enquanto a voz do anjo falava, mas observe nas escrituras, à medida que nós estamos lendo livro após livro, capítulo após capítulo, nós temos aprendido claramente que quando Deus fala conosco, ele sempre confirma essa palavra. Essa palavra vem de diferentes maneiras, através de diferentes pessoas. Nós ouvimos e nós reouvimos, porque Deus, para deixar claro, confirma a sua palavra. E o rei Nabucodonosor diz que ao fim daquele período que ele viveu então como animal, quando diz que ele foi tirado dentre os homens, significa que a sua mentalidade, a sua capacidade mental foi retirada e ele se tornou como um animal. Seus cabelos, suas unhas cresceram, ele comia
como um animal. Imagina sua boca cheia de capim, um rei que era tão glorioso, agora numa situação tão desgraçada e tão vergonhosa. Mas ele diz no verso 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar, o meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, olha que interessante como ele conclui esse texto. Agora eu louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. E Nabucodonosor relata nesse capítulo como ele mesmo experimentou esse poder de Deus para humilhar os arrogantes. A Bíblia nos ensina que o orgulho sempre vai adiante da queda. O resultado do orgulho no coração de uma pessoa é sempre a queda, mas a humildade antecede a honra. Quando nós dispomos nosso coração para olhar para os céus, como Nabucodonosor fez, humildemente, reconhecendo que nós não somos tudo, que nós não podemos tudo por nós mesmos, mas nós elevamos os olhos para os céus, como quem reconhece que há um Deus soberano. Sim. E humildemente nós aceitamos concordar com os planos e propósitos dele, nós vamos experimentar essa paz de espírito, maior entendimento e bênçãos. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, ele nos exaltará em seu tempo, e nós vemos isso nesse texto de hoje. E que isso seja para o louvor da glória de Deus. Amém. E nós também vemos que sempre que Deus está trazendo uma correção, ele deu oportunidade de arrependimento. Nabucodonosor não arrependeu, mas depois ele se arrependeu, glorifica e exalta ao Senhor depois desse período que Deus mesmo já tinha determinado de 7 anos. Ele restaura o reino e ainda dá ainda maior. Então Deus é esse que nos restitui e ele pode restituir uma porção ainda maior do que aquilo que você perdeu ou teve um tempo que foi retirado de você. Então sempre há esperança, sempre há promessas de um futuro quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e nós reconhecemos quem Ele é em nossa vida. Então, que Deus nos ajude a cada dia sermos humildes, a cada dia o reconhecer nos nossos caminhos, saber que Ele é quem nos dá força para trabalhar, é Ele quem abençoa as nossas famílias, é Ele quem está conosco, que disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, que não venha nunca orgulho sobre os nossos corações, achando que nós somos capazes de fazer algo, mas sempre é o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Deus grande, poderoso, aquele que até mesmo um rei como Nabucodonosor reconheceu que todas as coisas estavam no poder dele. Sim, Deus é poderoso. Algo de tantas lições que nós temos nesse texto, nós aprendemos que um governante, por pior que ele seja considerado, por mais orgulhoso que ele seja, por mais que ele tenha agido contra até mesmo o povo de Deus, Deus pode trabalhar no coração dessa pessoa. Por isso você nunca vai ouvir eu e a Rafa criticando governantes, mas o que nós fazemos é o que a Bíblia nos instrui, a orarmos pelos governantes. Veja esse governante que talvez para você seja tão tirano, tão corrupto, tão incapaz, não deveria estar no poder. Veja esse governante como um homem. E Deus está interessado não na perdição de ninguém, mas na salvação de cada homem. Por isso oramos pelas autoridades, oramos pelos nossos familiares. Deus é um Deus de segundas chances. E nós queremos orar por isso hoje. Vamos colocar nossos motivos de oração diante de Deus. Nós estamos em um período de jejum. Hoje é o 4º dia. Se você deseja se unir a nós ao restante dessa semana e durante a próxima semana, nós estamos chamando você a fazer um jejum da sua escolha, um jejum parcial. Você pode tirar bebidas. É o 3º dia para quem começou a se
segunda, né? Verdade, a gente anunciou no domingo, mas a gente começou o jejum na segunda. Então hoje é o terceiro dia, mas mais importante do que um período ou o que você está jejuando, nós te chamamos para dedicar um tempo para você estar consagrando a sua vida a Deus, pedindo a Ele um coração mais humilde, entendimento, e talvez até você tenha uma causa especial, como nós temos, para colocar diante de Deus nesse tempo de jejum e oração. Te convidamos a iniciar hoje ou continuar conosco nesse período de jejum e oração enquanto lemos o livro do profeta Daniel. Vamos concluir orando então? Coloque seu coração diante de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida e queremos orar pela sua família. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Sim, Deus soberano, todo-poderoso, como lemos Pai. nesse texto, nos Sim, relembrando, Senhor, meu Pai. reafirmando para o nosso próprio coração que o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ao Senhor nós honramos, nós exaltamos, glorificamos e pedimos, Pai, a Tua misericórdia, Sim, Pai, que em não nome de seja Jesus. necessária nenhuma situação em nossas vidas para nos humilhar, mas que nós, por nós mesmos, voluntariamente, possamos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão, sabendo que o Senhor tem para nós palavras de vida eterna, Sim, meu Pai. planos para nos prosperar e nos dar um futuro de Amém, boa Senhor, esperança. em nome de O Jesus. Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Obrigada, Deus meu justo, Pai. fiel, todo-poderoso, e ao Senhor damos honra e glória. Nossa gratidão e rendemos toda a nossa vida para Te glorificar. Eu e a Rafa oramos, Pai, entregando a nossa família e também a família dessa pessoa que está agora orando conosco, todos que vão orar hoje ou no futuro. Nós pedimos que o Senhor contemple a família dessa pessoa. Amém, E Pai. venha de Cada encontro às família, suas em nome de necessidades. A Tua palavra deixa claro para nós que o Senhor é um Deus de segundas chances. Por isso oramos, Pai, pelos casamentos representados aqui Amém, em cada Senhor, família, em nome de pelos Jesus. filhos, pelos amigos, Amém, aqueles cujos Senhor. nomes são apresentados em oração. Oramos pelas autoridades constituídas sobre nós e Amém, pedimos Senhor. a Tua misericórdia, Pai. Sim, Senhor, em Não nome nos de Jesus. colocamos em uma posição orgulhosa, não aceitamos julgar ninguém, mas clamamos sobre nós e os nossos a Tua misericórdia. Sim, Clamamos Pai. sobre as autoridades, os governantes, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, aqueles que estão na posição de ministros, de secretários de governo, pedimos a Tua misericórdia, Sim, Pai. Pai, tenha Assim como um dia o misericórdia. Senhor Se teve revela, misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas. Sim, Pai, E em nome de revele-se, Jesus. Pai. Traga sonhos proféticos que sejam inquestionáveis, Sim, que meu Pai. perturbem, de modo a trazer os nossos corações para mais perto do Senhor. Sim, Nós meu oramos Pai. pelas nossas famílias e pelas autoridades constituídas, pedindo a Tua salvação, a Tua graça salvadora, que alcançou todos os homens pelo alto preço pago por Jesus. Nós Amém, sabemos que nós Senhor. não somos melhores do que ninguém, mas Te pedimos que o Senhor mantenha o nosso coração nessa disposição de orarmos pelo nosso próximo, de Amém, cooperarmos Senhor, em com os nome Teus de propósitos Jesus. na terra. E a cada dia nos humilharmos mais e mais na Tua presença, Sim, para meu que a Pai. Seu tempo o Senhor possa nos exaltar, de forma que o Teu nome seja glorificado. Amém, Senhor, em Receba, nome Pai, de cada Jesus. motivo de oração, Ajuda-nos, cada Pai, a causa ser nós fiéis, entregamos ao Senhor. Senhor, Te pedindo um coração fiel Em nome e de inteiramente Jesus. temente ao Senhor. Tira Amém, todo meu Pai. orgulho, Pai, toda soberba, ajusta a nossa mentalidade, renova, Pai, os Sim, nossos meu Pai. pensamentos, para que nós possamos de fato experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome Nós de abençoamos Jesus. essa pessoa que ora conosco, abençoamos a nossa nação, o Brasil, e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Graças Deus a abençoe Deus. muito o seu dia. Amém. Amamos vocês e nos vemos amanhã, né, meu? Deus os abençoe. Amamos vocês. Um abraço.